O TRE Notícias tem o prazer de receber o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Eládio Torrete Rocha. Obrigada, desembargador, por aceitar o nosso convite, E eu gostaria de começar, desembargador, falando sobre esse mês de gestão, que foi um mês bem ocupado, cheio de atividades, cheio de novidades. Teve eleição, membros novos na secretaria, 2 projetos piloto nas eleições, né? E o que eu gostaria de comentar, queria que o senhor comentasse sobre a seguinte questão. Geralmente, quando um presidente assume as suas funções, ele assume no começo do seu mandato e faz as eleições mais para o final do mandato. Não foi o que aconteceu com o senhor, um processo diferente, o senhor tomou posse e logo em seguida já teve eleições. Como foi isso para o senhor? Olha, na verdade é um desafio, né? Porque assumir a presidência de um tribunal é sempre um desafio. E no nosso caso, nós tínhamos logo, né? E foi agora no início de... Eu assumi dia 6 de fevereiro, já com eleições do dia 3 de março. Apesar de que nós, digamos, eu acompanhei todo esse processo de preparação para as eleições já como corregedor, não é? Elaboramos o calendário eleitoral, então eu já estava mais ou menos familiarizado com o processo. É claro que é uma experiência assim impactante, porque muitas coisas acontecem e no eleitoral, na justiça eleitoral, a gente precisa assim decidir tudo muito rapidamente, né? Mas, não obstante tudo isso, todas essas circunstâncias que envolvem uma eleição, a responsabilidade que isso traz, não é? Eu acho que nós saímos bem, fizemos uma eleição muito ágil, muito correta, muito sem nenhuma contestação. Aliás, a nossa população confia muito na justiça eleitoral. De forma que foi uma experiência muito boa, válida e prazerosa, sem dúvida. O Conselho de Gestão foi aprovado na sessão da quarta-feira, né? E tem uma veia bem democrática. Qual foi a motivação para criar o Conselho? Olha, na verdade, eu tenho essa visão democrática de instituição, de poder, né? Eu penso que tudo há que se fazer de forma transparente e eficiente, principalmente transparente. E a eficiência e a transparência, elas são irmãs gêmeas da democracia, quer dizer, ou filhos da democracia, não sei. Mas irmãs do compartilhamento. O compartilhamento quer significar que tudo que se faça, que dê certo ou não dê certo, seja compartilhado pelas pessoas, pelo grupo de pessoas. Nós aqui nós estamos, digamos, à frente de um grupo seleto de servidores, né, de gestores, de servidores, e essa visão que é minha, que eu disse que é pessoal, que eu gosto da via democrática, da transparência e da eficiência, ela veio ao encontro das aspirações dos nossos servidores. Durante o tempo que eu fiquei como vice-presidente corregedor, muitas vezes eu fui procurado, muitas vezes eu ouvi essa necessidade de se oxigenar mais as decisões do poder, de se dar oportunidade para que todos, de um modo democrático, participem das decisões, né? E o Conselho de Gestão e Estratégico veio exatamente com esse objetivo. Em relação à sede aqui do Tribunal Regional Eleitoral, ele congrega os principais gestores do presidente, o vice-presidente corregedor e os principais gestores. E ele veio também de viabilizar a oitiva, a ausculta dos juízes eleitorais e dos servidores que trabalham no primeiro grau. Então, vai haver, a partir do Conselho de Gestão, a possibilidade de que todos participem, né? Porque veja que os juízes eleitorais eles vão estar representados com 2 membros no Conselho de Gestão.
E essa, digamos, essa participação é importante porque, na verdade, eles são a primeira célula do juizado eleitoral nas regiões eleitorais, nas zonas eleitorais. Então, isso, para resumir, então, não só porque eu penso assim que é de se democratizar, tem que se tornar transparente e para dar mais eficiência às decisões, aos serviços que nós prestamos, mas também porque eu percebi que essa era uma aspiração de grande parte dos servidores da Justiça Eleitoral, especialmente da sede do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor falou em transparência, né? Como isso afeta o eleitor lá fora? Essa transparência aqui dentro chega a afetar o eleitor, o cidadão que está fora do tribunal? Eu não tenho dúvida disso, porque o que gera insegurança em relação às pessoas, o nosso público-alvo, que é o eleitor, né, é exatamente o processo contrário, o processo fechado, de decisões fechadas, né? E não que evidentemente que a justiça eleitoral não seja confiável, não, ela é confiável, sempre foi confiável. Mas quanto mais transparente, mais o eleitor vai confiar. Já confia muito na Justiça Eleitoral de Santa Catarina, pela sua tradição, né, de competência, de transparência, de eficiência. Mas quanto mais transparência, quanto mais compartilhamento de opiniões nas decisões, isso não só é importante para o público interno, para os nossos servidores, para quem trabalha aqui dentro, como para o público externo, que nos enxerga nas nossas decisões. E quanto mais transparência, mais confiabilidade no sistema. O senhor está empenhado em retomar o processo de biometria. Por que ele é importante? Bom, ele é importante porque essa é uma tendência que é uma tendência nacional, né? Todos os estados estão investindo na biometria, eu digo, todos os TREs dos estados estão investindo na biometria, e nós vamos retomar esse processo. Nós não temos só um município, que é São João Batista, com o processo biométrico. Nós estamos aumentando agora, inclusive na terça-feira, dia 12, nós já temos uma reunião marcada em São João Batista com os municípios de São João Batista, Mas Jorge Gercino e Nova Trento, para que imediatamente já nós iniciemos o processo biométrico nesses outros 2 municípios de São João Batista que compõem a zona eleitoral. E em relação, já temos feito contato com o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de ampliar isso para o Estado inteiro. Não digo que isso seja possível agora, logo, mas as providências estão sendo tomadas, as tratativas estão sendo realizadas, no sentido de nós conseguirmos permear o Estado todo com um processo biométrico. E ele é importante porque, digamos, é um processo tecnológico do qual nós não podemos fugir. Vai ser assim, digamos, a tecnologia nos empurra para isso, e isso, digamos, é confiável também, um sistema extremamente confiável, muito mais rápido, e nós podemos fazer, os outros estados estão fazendo, e também nós podemos fazer. Muito obrigada, desembargador, por essa entrevista. Eu agradeço muito que nos tenha recebido e desejo sorte, bom trabalho na biometria também a todos nós, na verdade, né? Perfeito, todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado.